Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Neuroeduca. Hoje nós vamos falar da neurofisiologia da dor. A neurofisiologia da dor é um tema muito importante, tanto para o entendimento do funcionamento global do sistema nervoso, como também de algumas patologias que têm como dor crônica uma de suas manifestações clínicas. Eu vou chamar a vinheta e, quando retornarmos, já vamos voltar com os slides projetados. Bom, pessoal, então vamos começar aqui com a nossa aula 1 de Neurofisiologia da Dor, para poder a gente ver os conceitos básicos e começar a entender a neurofisiologia da dor. Então, a definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor é de que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Observe que na própria definição ele coloca a dor no patamar não apenas de experiência sensitiva, mas também com componentes emocionais, componentes afetivos que vão influenciar a sensação, né, a percepção de dor de cada indivíduo. É por isso que a dor ela é tão subjetiva e ela é muito variável de pessoa para pessoa. Muitas vezes o mesmo estímulo, da mesma modalidade, com a mesma intensidade, tem uma percepção de dor diferente entre algumas pessoas. E isso faz da dor um grande desafio para o entendimento de determinadas manifestações clínicas, principalmente aquelas associadas a alguns transtornos mentais. E uma outra coisa que a definição nos chama atenção, que esta experiência desagradável, ela pode estar relacionada a uma lesão tecidual real ou potencial, né? Então nós podemos sim experimentar, né, esta sensação desagradável, a qual estamos definindo como dor, mesmo sem uma lesão tecidual evidente, ok? Daí a complexidade do tema. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de classificar, né, os sistemas somatosensoriais, ou seja, o sistema de receptores e vias que consegue identificar os estímulos dos meios interno e externo, certo, ao nosso corpo, e consegue codificar isso através de uma linguagem que o sistema nervoso entende, que é o potencial de ação, não é? Que é a alteração do potencial de membrana. Então, o que acontece? Funcionalmente, a gente pode dividir esse sistema somatosensorial em três categorias. A propriocepção, que são as sensações que sentimos de nós próprios, então, basicamente, a consciência da postura e dos movimentos do próprio corpo. Esterocepção ou esterocepção, que é a sensação da nossa interação com o mundo externo, né? De como o nosso corpo identifica os estímulos provenientes do mundo externo. E aí tem o tato, a temperatura, a nocicepção, inclusive a nocicepção é a percepção, né? A identificação de estímulos nocivos, e vai ser o tema da nossa aula, e a interocepção, que é a sensação do funcionamento interno, né, do nosso corpo e do seu estado de homeostase. Nesta categoria, nós temos principalmente receptores químicos ou quimiorreceptores, que vão enviar para o sistema nervoso uma série de informações acerca do pH do nosso sangue, da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, e a maioria dessas sensações não se tornam conscientes, mas são fundamentais para que o nosso organismo consiga ter respostas as mais apropriadas para cada uma dessas situações. Visto isso, eu gostaria de falar sobre os tipos de receptores. Se vocês forem para os livros, né, aprofundar, vocês com certeza acharão mais tipos de receptores do que o que a gente trouxe aqui. Mas para simplificar a nossa aula, eu gostaria de apresentar três classes de receptores. Os mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores, eles geralmente, né, são ligados a estruturas não neurológicas ou não neurais, como, por exemplo, cápsulas de tecido conjuntivo. Então, alguns receptores de tato, por exemplo,
e pressão vão estar acoplados, né, a uma estrutura não neural, como uma cápsula de tecido conjuntivo. E a própria propriocepção, que a gente vai ter lá os receptores nos fusos musculares, né, e também nas articulações, por exemplo, ok? Então, os mecanorreceptores, eles estão relacionados muito a fibras de condução muito rápida, que são as fibras A alfa e a beta, né? São fibras mielinizadas com um diâmetro extenso e que, consequentemente, conduzem com maior velocidade esses estímulos. Geralmente, essas fibras, né, e esses receptores também possuem um potencial, né, ou melhor dizendo, um limiar baixo, para que ele possa ser ativado realmente em situações corriqueiras do nosso dia a dia que não ofereçam necessariamente um perigo para nós. Quando eu tenho, né, receptores que são apenas terminações nervosas livres, que não estão associadas ou não estão vinculadas a outras estruturas não neurais, como uma cápsula de tecido conjuntivo, eu vou ter duas categorias de terminações nervosas livres. Os termorreceptores, que são aquelas terminações nervosas que vão ser capazes de identificar alterações térmicas, e os nossos receptores, que serão o alvo do nosso estudo, especificamente nessa aula, e são capazes de identificar estímulos nocivos, os nossos receptores. Ainda falando de receptores, vamos agora aprofundar um pouco mais a questão da classificação dos nossos receptores. Então, isso também varia de livro para livro. Aqui nós pegamos a referência de Princípios de Neurociências de Kendall e a gente pode classificar os receptores nociceptivos em mecânicos, em térmicos para calor, térmicos para frio e polimodais. E aí a gente já inaugura um novo conceito, um novo conhecimento necessário para a fisiologia da dor. Observe que os nossos receptores, eles são componentes, né, provenientes de fibras A delta e fibras C. As fibras A delta são mielinizadas, possuem um diâmetro médio de mielina e, ao contrário das fibras C, conduzem o impulso nervoso de forma mais rápida. Isso porque as fibras C são amielinizadas, ou seja, não possuem a bainha de mielina e vão, portanto, ter uma condução mais lenta e menos precisa deste potencial de ação. Então, os nossos receptores mecânicos, ou seja, aqueles receptores que são especializados em perceber estímulos dolorosos mecânicos, eles estão relacionados, eles são compostos de fibras A delta. Aqueles que estão relacionados à identificação de temperaturas altas, nocivas, geralmente acima de 43 graus, também estão vinculados às fibras A delta. Observem que nesses dois mecanismos, tanto o mecânico como o mecanismo térmico de temperatura elevada, em geral exige que nós tenhamos uma resposta aguda, uma resposta mais rápida para poder nos afastar dessa fonte de estímulo nocivo. Daí a importância da mielinização dessas fibras. Por outro lado, quando temos temperaturas extremas de frio, né, quem entra em ação são as fibras C. Então, geralmente temperaturas abaixo de 8, 5 graus, as fibras C já começam a ser requisitadas para sinalizarem aí uma injúria ou potencial injúria pelo frio. E, por fim, polimodais, que são representadas pelas fibras C, e essas fibras polimodais têm a capacidade de recepcionar, identificar tanto os estímulos nocivos mecânicos, como aqueles térmicos e também os químicos. Na verdade, as fibras C, elas têm uma grande são sensíveis a uma grande variedade de substâncias químicas que podem induzir a sua ativação e, consequentemente,
a dor. Existe ainda uma outra classe de nociceptores que são chamados de silentes, ou silenciosos, ou dormentes, que são receptores também formados por fibras C, que geralmente, ou melhor, não estão em atividade sem serem ativados. Entretanto, quando eu tenho algum evento lesivo, né, alguma injúria, por exemplo, na pele, as próprias fibras C vão recrutar esses receptores ou nociceptores silentes ou dormentes e eles vão, entre aspas, acordar para poder também aumentar o campo receptivo da dor. Então, é como se o organismo aumentasse o campo de recepção para a dor, ficando no alerta máximo aí através da ativação dos receptores silentes. Dito isso, nós vamos fazer uma breve comparação entre as fibras A delta, que são mielinizadas, nós já falamos, e as fibras C, que são amielinizadas, também já comentamos. Vocês vão ver, quando chegarmos no quadro, que a fibra delta ela é responsável pela dita primeira dor, ou dor rápida. Esta dor é uma dor que visa alertar o nosso sistema nervoso de que estamos sofrendo uma injúria naquele momento. Ela costuma ser impontada, localizada e desaparece com a remoção do fator causal. Em contrapartida, nós temos as fibras C, que são amielinizadas e que são responsáveis por uma dor mais lenta, também chamada de segunda dor. Geralmente, essa dor é em queimação ou latejante e difusa, mal localizada. E nós vamos entender isso ao longo da aula, o porquê dessa diferença. Mas, de antemão, eu gostaria de dizer o seguinte, que as fibras A delta, elas vão fazer parte de uma via mais recente ligado à sensação de dor. E as fibras C, uma via neurológica, né? Uma via ascendente mais antiga, que serão respectivamente as vias neoespinotalâmica e paleoespinotalâmica ou espino-retículo-talâmica, ok? Mas a gente vai ver direitinho isso aqui no quadro e também em alguns outros slides. Então, vamos aqui recapitulando. Primeira coisa para a gente entender fisiologia da dor é de que nocicepção é diferente de dor. A gente já viu que dor é um conceito muito mais amplo e que envolve não apenas a detecção e codificação desse estímulo nocivo, mas também a integração destas informações, dessa percepção, com componentes emocionais e também cognitivos, de uma forma geral. Então, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, como já vimos, associada ou não a um dano tecidual real. Enquanto que a nocicepção é a transdução sensorial, ou seja, é o detectar esses estímulos nocivos, sejam eles mecânicos, térmicos ou químicos, e transduzir, transformar, modificar, traduzir para a linguagem do sistema nervoso, que é justamente as alterações ou despolarizações da membrana. E isso pode ou não desencadear um potencial de ação, e se isso ocorrer, esse potencial de ação vai ser conduzido até o sistema nervoso central e transmitido para a medula e as áreas encefálicas. Ainda relembrando receptores sensoriais, nós já vimos que existe o mecanorreceptor, tato e propriocepção, termorreceptores, que são terminações nervosas livres, mas que não são capazes de identificar variações de temperatura nociva, né? Então, esses termorreceptores são terminações nervosas livres que identificam somente temperaturas não nocivas, né? Então, por exemplo, se a gente entrar no banho morno, a gente vai perceber a variação térmica, só que através desses termorreceptores, porque eles não são nociceptores. Agora, quando esse estímulo térmico ele é extremo, ou seja, altas temperaturas ou temperaturas muito baixas, que causem ou possam causar alguma injúria
aí sim eles vão ser decodificados por nossos receptores do tipo térmico. E esses nossos receptores térmicos vão ser formados tanto por fibras A delta como por fibras C. Lembrando que aqueles formados por fibras A delta geralmente estão ligados a temperaturas muito altas e aqueles relacionados a temperaturas mais baixas estão vinculados aí às fibras C. Vimos também que os nossos receptores mecânicos estão atrelados às fibras A delta e os polimodais são essencialmente fibra C. Lembrando que as fibras C podem reconhecer esses estímulos, tanto mecânicos como térmicos e também químicos. Aliás, os químicos têm muita relevância quando a gente fala de fibras C. E os silentes, que foram aqueles que nós comentamos, ou dormentes, que só são ativados por substâncias produzidas localmente, em geral pelas fibras C, como a substância P e outras, e aí eles acordam, entre aspas, para poder aumentar esse campo receptivo dos estímulos nocivos. Ok, pessoal? Dito isso, vamos agora pegar um exemplo aqui, né? A gente fez um rascunho para tentar explicar essas duas vias. Nesta aula 1, nós vamos fazer a explicação, né? Nós vamos estudar até o nível de condução, né? Até a entrada no sistema nervoso central. E na aula 2, nós vamos falar um pouquinho da transmissão e percepção dessa dor no sistema nervoso central, e na aula 3 nós iremos falar sobre modulação da dor, ok? Então vamos começar aqui com um exemplo. Imagine que nós estejamos numa cirurgia e, de repente, a agulha de sutura, né, entre na nossa mão. A gente seja furado por uma agulha de sutura. O que é que vai acontecer? Esse tecido vai ser lesado. Vamos supor que seja a ponta do nosso polegar. Quando esse tecido é lesado, ele vai liberar uma série de substâncias químicas. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, íons potássio, hidrogênio, prostaglandinas, bradicinina, ácidos de uma forma geral, e etc. Observe que eu tenho aqui as três categorias de energia: mecânica, térmica e química, representada aqui por essas substâncias químicas. Então, seja qual for esse tipo de energia de estímulo nocivo, ele vai ter que ser transformado em um potencial de ação ou pelo menos em um potencial receptor. O potencial receptor, só lembrando, ocorre dos receptores, como o próprio nome fala, e ao contrário do potencial de ação, ele é gradual, ok? É feito por aberturas sucessivas de canais iônicos e caso esse potencial receptor seja suficiente para atingir um potencial limiar, você vai ter aí na zona de gatilho ou zona de disparo do axônio, neurônio, a geração de um potencial de ação que aí vai se propagar ao longo da via, certo? Mas para isso eu preciso ter uma intensidade, né, que atinja o limiar daquele neurônio, certo? Então, esta transformação de energia nociva, né, que pode ser mecânica, térmica ou química, em alteração da polaridade de membrana e quando ocorrer um potencial limiar, também gerar um potencial de ação, este processo aqui é chamado de transdução. Ok? Então, eu pego a energia do estímulo nocivo, seja ela qual for, e transformo na linguagem do sistema nervoso. Ou seja, eu altero a permeabilidade de membrana, potencial de membrana, e isso geralmente vai ser convertido em um potencial de ação. Muito bem. Então, eu já tive aqui, né? Então, vamos supor que eu tenha me furado, né, numa agulha de sutura. Eu preciso rapidamente me afastar desse estímulo, porque é um estímulo que está causando uma lesão no meu polegar. O cérebro precisa ser informado, mas não apenas o cérebro. As outras áreas do sistema nervoso central também. Então, aqui eu vou ter a lesão e como eu preciso de uma resposta mais rápida, quem vai entrar em ação nessa primeira dor, né, ou dor rápida, são as fibras A delta, representadas aqui
nesta cor em vermelho. Estas fibras A delta, através dos seus receptores, nesse caso receptores mecânicos, porque houve uma lesão do tecido, vão conduzir, né, esta informação até o sistema nervoso central. Observe que esse neurônio aqui, né, que é formado por fibras A delta, que eu estou sinalizando aqui com o cursor, ele possui o seu corpo neuronal fora do sistema nervoso central. Neste caso aqui é o gânglio da raiz dorsal, fica próximo à medula espinal. Este gânglio aqui contém o corpo dos neurônios, ok? De primeira ordem ou primeiro neurônio, nesta via, né, de transmissão aí do estímulo nocivo da dor. E esse receptor aqui, que foi estimulado, vai conduzir, né, após a transdução da energia, ou seja, a transformação da energia mecânica, térmica ou química em potencial de ação, vai conduzir esse estímulo até o segundo neurônio que vai estar aqui na substância cinzenta da medula espinal, certo? Este processo de levar o estímulo nervoso, né, a informação que foi transduzida aqui nos receptores ou nociceptores para o sistema nervoso central é chamado de condução. Então, quando eu tenho a transdução, o caminho, o trajeto dessas informações até o sistema nervoso central, feita pelo aferente primário, que é justamente esse primeiro neurônio aqui, que no nosso exemplo é fibra A delta, dor rápida, ele vai realmente conduzir esta informação até o sistema nervoso central. E é a partir daí, desta informação conduzida até o sistema nervoso central, que eu vou começar uma terceira etapa aí de transmissão da sensação, né, do estímulo nocivo, que é a transmissão. É justamente quando o sistema nervoso central, em seus diversos níveis, tomará conhecimento do que foi captado de informação aqui na transdução e o que foi conduzido de informação aqui até o sistema nervoso central pelo processo de condução, certo? Agora, observem que na hora que eu ativo a fibra A delta, através de um nociceptor mecânico, imediatamente eu tiro o dedo. Geralmente ocorre isso. Por quê? Porque mesmo antes de chegar no cérebro, ele já provocou na medula um reflexo automático, que é o reflexo de retirada. Então, quando a gente se fura, a gente instintivamente se afasta, retira, né? No caso aí, o dedo. Justamente para poder nem haver ainda a percepção de que a gente se furou. Então, antes mesmo de a gente perceber que a dor em si, nós já retiramos ou tentamos nos afastar do estímulo nocivo já em nível de medula, ok? Em nível automático. Ok, então, avisou a medula, teve o reflexo de retirada, a informação foi lá para as áreas cerebrais e também para o tálamo, nós veremos, e eu tive uma dor aguda, uma dor conduzida por fibras A delta, bem localizada, porque lá onde vai terminar esta via, no córtex somatosensorial primário, eu tenho um mapa do corpo, né? Eu tenho uma correspondência entre as áreas corticais primárias e os campos receptores, né, que estão espalhados no nosso corpo, e eu chamo isso de somatotopia. Então, eu tenho uma representação muito fidedigna dos meus campos receptivos, né, sensoriais, lá no meu córtex somatosensorial primário. E essa somatotopia, ela ocorre não apenas no córtex, mas também na medula, no tálamo e em outras estruturas, como o cerebelo também. Bom, tirei o dedo, afastei a agulha, já sei que a lesão foi no meu polegar direito, por exemplo, porque é bem localizada. Tive aquela dor em pontada, só que eu tenho que ativar um outro conjunto de fibras que vai ser chamada de fibras C e que vai conduzir a dolenta. E qual a utilidade dessa dolenta? É ficar lembrando constantemente ao sistema nervoso que existe uma área lesada e que essa área precisa de uma observação maior. Ela precisa ser protegida de potenciais eventos nocivos e precisa de um ambiente de proteção para poder se recuperar.
Até porque, quando nós tivemos a ruptura do tecido, a agressão aqui, né, que foi o estímulo nocivo, que foi a furada da agulha, a liberação dessas substâncias vai causar uma cascata inflamatória, e essa cascata inflamatória vai sensibilizar essas fibras C. Essas fibras C, então, vão liberar, né? Vão fazer um potencial de ação, e esse potencial de ação vai navegar também pelo sistema nervoso central. Só que essa dor, ela ocorre depois da primeira dor, é uma dor mais lenta, geralmente mal localizada, difusa, não é exatamente na ponta do dedo polegar. Ela pode ficar, por exemplo, em parte da mão, no polegar todo. Isso por quê? Porque na hora que eu tenho esta ativação das fibras C, ela vai liberar várias substâncias, dentre elas a substância P e o peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. Essas substâncias, elas vão fazer com que os estímulos nocivos captados aqui na periferia, principalmente dessa área que foi lesada, tenham privilégio, tenham prioridade para acessar aqui a medula espinal. Isso porque nós temos vários outros estímulos sensoriais, tato, não é isso? Temperatura, dentro do tato a gente tem a pressão, vibração, tem a propriocepção. Então, há uma competição de vários estímulos que vão chegando aqui na raiz dorsal e, consequentemente, na substância cinzenta dorsal da coluna espinal. Então, é preciso que haja uma sinalização para que esses estímulos, né, nocivos que estejam vindo dessa área lesada tenham prioridade para poder entrarem e serem transmitidos para o sistema nervoso central, ok? Isso também vai explicar por que a gente fica com aquela, depois que a gente se corta, por exemplo, vamos supor que a gente esteja na cozinha fazendo algum alimento e corte com a faca, depois fica aquela dor que a gente chama de dor enjoada, né? Fica uma dor meio que dormente, fica meio que latejando. Então, isso daí já é mediado pelas fibras C, que é a dor lenta. Fica aquela dor mais prolongada, né? E se nós não protegermos essa área, se nós não tivermos o devido cuidado, de repente, se batermos de novo com o dedão em algum lugar, ou então, se de repente deixarmos cair alguma coisa, essa área vai estar muito sensibilizada, ok? E essa sensibilização desse campo receptivo, que está sob vigilância aí do encéfalo, porque sofreu uma lesão, é fornecido principalmente pela substância P e pelo peptídeo, perdão, relacionado ao gene da calcitonina, certo? E isso é primordial para que essa área tente se recuperar e que possa voltar à sua função normal ou próximo da sua função normal. Então, nós temos dois tipos de fibras que vão ser responsáveis pela captação dos estímulos nocivos. São as fibras C, responsáveis pela dor lenta, mal localizada, ok? Geralmente em queimação, e as fibras A delta, que são mielinizadas, que vão ser responsáveis pela chamada primeira dor, que é uma dor rápida, muito bem localizada, certo? E geralmente é a dor aguda. Então, uma tem a função de alertar e tentar fazer com que o indivíduo tenha um comportamento de se afastar daquela fonte de dor, né? Ou de estímulo nocivo, como, por exemplo, o reflexo de retirada. E a outra tem a função, né, de lembrar, entre aspas, para o encéfalo de que é necessário priorizar esta área que está se recuperando e que sofreu uma lesão, para que não sofra uma outra lesão. Mais uma coisa, só para poder a gente concluir essa parte, aqui, quando eu tenho a liberação dessa cascata inflamatória, nós também vamos ter o recrutamento de células, dentre elas o mastócito. E esse mastócito ele vai liberar uma substância, e várias na verdade, mas principalmente a histamina. E essa histamina ela também vai estar atuando, né, nas fibras C. Só que no caso do prurido, né, a fibra C vai estar envolvida e o principal mediador será a histamina. Só que serão tipos de fibra C diferentes, um outro subgrupo de fibra C. Né? Então, o prurido ele tem como principal substância química a histamina liberada pelos mastócitos, ok?
que são recrutados aqui por esse ambiente geralmente inflamatório, e a histamina vai sensibilizar justamente a fibras C, só que de outra categoria. E esse prurido, ele vai provocar, né, o reflexo do coçar, né, e também espirro e tosse, como a gente vê em alguns quadros aí de alergia que podem se manifestar dessa forma. Ok? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir que vocês curtam para poder dar uma força para o nosso canal, que se inscrevam e toquem o sininho para poder receberem notificações de quando novos vídeos forem publicados.